galera, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Andando Por Aí. E eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão acompanhando os nossos vídeos aqui, aos nossos inscritos e a você que acabou de cair de paraquedas aqui nesse canal. O meu muito obrigado pela atenção que você está dando aqui a esse vídeo. E hoje nós vamos continuar aqui com os nossos vídeos da série Bairros de Araruama. A gente vai fazer também em outras cidades. Tem muita gente pedindo para a gente conhecer bairros de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande. Fiquem tranquilos que nós vamos chegar nesses locais. Mas hoje nós vamos conhecer mais um bairro daqui da região de Araruama, que é o bairro 15 de Novembro, bairro ali coladinho no centro da cidade, um bairro muito bem estruturado, com escolas públicas e privadas, clínicas, uma estrutura imobiliária muito boa, casas de médio, alto padrão, um bairro bacana de se visitar, de se conhecer e talvez até mesmo de se morar. Então, por isso nós vamos estar indo lá, no bairro 15 de Novembro, conhecido por muitos como 15, né? Vamos ali na 15. Então hoje nós vamos lá na 15 de Novembro para você conhecer um pouco mais sobre esse bairro que é muito pedido aqui em nosso canal. De antemão também quero pedir, né? Solicitar aí a você que está assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nós estamos aí querendo chegar à marca dos 1000 inscritos para colocar o nosso canal numa outra fase, né, num outro nível. Então é muito importante que você se inscreva, que você dê like, que você comente, para que o algoritmo do YouTube entenda que o que nós estamos fazendo aqui, ele é relevante para muita gente. E também, é claro, né, nós temos já algumas opções para você que assiste os nossos vídeos. Você vê, eu estou sempre no carro, a gente gasta combustível, então se você quiser e, claro, puder nos ajudar com aquele super valeu, nos ajudando ou até mesmo sendo membro do nosso canal, com vídeos exclusivos, fique à vontade, a sua ajuda vai ser muito importante para que a gente possa continuar com esse projeto aqui no YouTube. Tá certo, galera? Então, vamos lá para o bairro 15 de Novembro. Galera, como de costume, a gente vai estar saindo aqui do centro da cidade, da região central aqui. À minha esquerda você tem aqui a rodoviária. Aqui à minha direita, aquele conglomerado de lojas na Avenida Getúlio Vargas, que daqui a pouquinho, depois do sinal ali, depois da ponte, a gente já vai chegar próximo à prefeitura. A ideia de sair daqui é justamente para você que não conhece muito Araruama, ter uma ideia, né, da distância de veículo, né, do centro até o bairro que a gente está visitando. E hoje o bairro em questão é o bairro 15 de Novembro. Como eu falei no início do vídeo aqui, o bairro 15 de Novembro é um dos principais bairros da cidade. Ele é um daqueles bairros que a gente costuma dizer aqui no canal de tradicional, né? Um dos bairros mais tradicionais aqui, juntamente com a Praça da Bandeira, com o Alto do Boa Vista, Parque Hotel, Pontinha, Vila Capri. A 15 de Novembro ela está também junto com desses bairros. Então você vai perceber que ele é um bairro que tem uma infraestrutura muito boa. É um bairro que ele tem a proximidade dele ao centro, faz ele ser ele consegue conectar, né, aquela área bem domiciliar, bem como é que eu posso dizer, aquele bairro com muitas casas, a um lugar também bem urbano. Então é muito próximo do centro da cidade. Ó, aqui eu tô na Avenida John Kennedy. Essa avenida aqui que é a prefeitura, tá vendo à minha direita. Mais à frente tem um shopping aqui de Araruama, né? Assim, não é aquela estrutura de shopping center que a gente costuma ver nas grandes cidades. Igual até a própria Cabo Frio também tem, né? Mas é um shopping que tem seu cinema, tem algumas coisas interessantes para quem está visitando a cidade. Tem uma pracinha de alimentação. Então tem sim algumas coisas aqui nesse shopping center, né, nessa área aqui, que é interessante. É interessante para quem visita. Aí esse é o shopping, tá vendo? Antes passou uma galeria que estava escrito Center Shopping, e esse aí é como que fosse o shopping da cidade. Tem uma área também para crianças, né, brincarem, um playground, tem academia dentro. Aos poucos está crescendo, né? Araruama, ela tem isso, né? Ela é uma cidade ela é uma cidade interiorana da região dos Lagos, mas ela é a segunda cidade com o maior comércio, né, da região dos Lagos, e é uma cidade também que a gente está vendo uma franca expansão dela. Para vir um shopping grande para cá, para vir, sei lá, um empreendedorismo aí, ou melhor, um empreendimento, né, de casas, né, de apartamentos, para vir para cá,
como está acontecendo em São Pedro da Aldeia. É uma coisa muito rápida, pode acontecer a qualquer momento. Essa rua aqui, gente, ela é a rua 15 de novembro, que dá nome ao bairro. Então você vai ver que essa rua aqui, se a gente seguir direto, ela só vai mudando de nome. Ela faz, na verdade, vocês veem que a gente veio do centro, né? Da Avenida Getúlio Vargas, que depois virou a Avenida John Kennedy. E aí mais à frente, agora aqui, né, entrando aqui nesse bairro, ela virou a Rua 15 de Novembro. E é porque a gente vai quebrar a esquerda ali na frente, porque se a gente continuar seguindo, a gente vai ver que ela ia fazer um formato circular e ela ia retornar lá embaixo, na Avenida Nilo Peçanha, e que já é na Praça da Bandeira, já retornando para o centro. Então ela dá uma volta aqui e ela retorna lá para o centro da cidade. Então aqui, gente, é isso aí, ó. É um bairro bem tranquilo. Essa via aqui ela é bem movimentada porque ela dá acesso ao pessoal do centro da cidade para outras regiões também, né, do município. Então essa rua aqui, lá na frente, ela vai virar, como eu falei, a Rua 7 de Setembro. Depois da Praça da Bandeira, ela vai virar Avenida Gladstone de Oliveira, que aí a gente tem até um vídeo aqui no canal, que se você seguir direto, você chega na zona rural, uma das zonas rurais aqui de Araruama, que aí você já vai chegar em Tatiquara, até o distrito de Morro Grande. Mas isso é lá na frente, tá bom? Aqui a gente está bem na área ainda urbana, né? Bem ainda na parte da cidade. E a gente vai virar aqui à esquerda, porque a gente vai entrar, né, mais adentro aqui no bairro 15 de Novembro. Isso aqui já é o bairro 15 de Novembro, tá? Então, ó, você vê que ela é bem pavimentada. A gente vai ver que existem alguns prédios públicos importantes. Aqui tem praticamente 3... Digo praticamente porque o CIEP ele está dentro dos limites do bairro 15 de Novembro, né? É uma escola estadual, mas alguns já dizem que lá é outeiro. E aqui tem, ó, ao meu lado direito, vocês vão ver uma escola também. Ó, tem uma FAETEC aqui do lado. Recentemente, tá bom? Era uma escola, aí agora a escola virou, se tornou aqui nesse prédio, né? A escola Carlos Leal. E naquele antigo prédio, que era o Carlos Leal, virou a FAETEC, ou seja, um prédio estadual e um prédio municipal. E mais à frente vocês vão ver que tem uma outra escola pública aqui também. Ó, à minha esquerda aqui, Policlínica Municipal. Então é um bairro que tem aqui prédios públicos importantes, né, para cuidar aí da educação do pessoal, né, das crianças. Essa escola também, Carlos Leal, ela é um centro de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Vocês viram aí também à esquerda na Policlínica Municipal. E aí é um mercado, né, o Super Mais, que é um mercado de bairro, né, mas que tem ele procura competir um pouco com os grandes mercados. Digo assim, competir porque esse bairro aqui, como eu falei, ele é majoritariamente um bairro de casas, né? Ele é um bairro bem residencial. Então você não vai ver muitas lojas. As lojas que tem são lojas de bairro. Diferente dos bairros que ficam mais afastados do centro, que precisam realmente de mercados um pouco maiores, enfim. Mas o Super Mais, ele é um mercado de bairro que ele compete, ele tem de certa forma um preço às vezes atrativo, que tenta competir com os grandes mercados. Aqui, gente, não passa a linha de ônibus, tá? Aqui não passa a linha de ônibus. Antes passava naquela rua que a gente viu, a Rua 15 de Novembro, que dava aquela volta que eu falei no início do vídeo, que saía lá no centro de novo. Então, passava um ônibus ali. Eu lembro que eu digo isso porque eu já morei aqui no bairro 15 de Novembro. Eu lembro que naquela época o proprietário da casa que eu aluguei falava desse ônibus, dessa linha, que a gente nunca viu passar ali, mas é porque ele, como era morador antigo, ele provavelmente já viu em algum momento, né? A gente não chegou a ver essa linha, mas a gente entende também por quê, né? Todos esses bairros aí, com exceção da Vila Capri, que é um bairro que fica às margens ali da RJ 106, eles são bairros que, por serem bem próximos, né, colados ao centro da cidade, e por serem bairros que podemos considerar de classe média baixa, classe média alta, as pessoas geralmente têm os seus veículos, né, sua própria condução, então não precisam de ônibus. Eu mesmo tive muita dificuldade logo no início que eu vim para cá, para Araruama, porque eu não tinha carro, eu não tinha veículo próprio, e eu tinha que, quando eu queria fazer compras, eu queria realmente um valor mais em conta de preço, né?
da cesta básica, né, do valor das compras, eu tinha que descer com a minha esposa, na época, até então, eu tinha só uma filha, a gente descia para poder fazer compras lá, e aí geralmente tinha que pedir Uber, enfim. E a grande maioria das pessoas à nossa volta tinham veículos, então por isso que eu entendo que não passam ônibus aqui. É porque realmente é uma área que quase todo mundo tem carro, né, tem veículo próprio com sua condução, então realmente o ônibus não precisa passar. Essa rua aqui, gente, como vocês podem ver, eu estou tentando andar bem devagar porque ela é de paralelepípedo, né? Então vocês sabem, né, que rua de paralelepípedo ela treme muito, né, quando a gente passa por ela. Mas é uma coisa interessante, né? Quando você vê rua de paralelepípedo, pelo menos a impressão que eu tenho é o seguinte, que ainda que seja uma rua que treme, né, trepida quando a gente passa de carro, o paralelepípedo ele era o calçamento do passado. Então a gente entende que essas ruas aqui, por terem paralelepípedo, elas sempre foram vistas, né? Esses bairros com paralelepípedo sempre foram muito vistos pela prefeitura. Porque você vê, esse calçamento aqui é o calçamento do passado. Todo local que você passa que tinha paralelepípedo é porque era o calçamento de algumas décadas atrás. Então você vê que esse bairro aqui ele sempre foi um bairro bem visto, né? Bem contemplado pela prefeitura. E essa aqui é a parte central, gente, do bairro. Eu vou entrar aqui à direita para a gente ver lá na frente, tá? Tem uma outra escola que é... Aqui a Prefeitura de Araruama ela tem um programa de escolas 100% ecológicas, né? Então tem várias obras em determinados bairros com essas escolas que elas trazem, né, uma nova perspectiva por conta dessa agenda, né, de ecologia, de sustentabilidade. Então é uma escola muito bonita e existem outros locais também, esse mesmo tipo de construção, esse mesmo tipo de prédio. Então vocês já viram que a gente passou pela Carlos Leal, pelo Colégio Municipal Carlos Leal lá embaixo, e agora a gente está passando aqui próximo a uma outra escola municipal, que é essa aqui, que é a 100% ecológica. Olha que construção bacana aqui. E olha que área legal aqui do bairro, né? Essa aqui é como se fosse uma pequena ladeira que a gente subiu aqui. Vamos passar aqui para vocês verem direitinho essa construção aqui. Olha, essa é a escola 100% ecológica, muito, muito legal, muito bacana. E essa parte aqui é a parte de cima do bairro, né? É como que fosse uma pequena ladeira. Mas se você perceber em todo momento que a gente está passando aqui no bairro, você vê que as casas são bonitas, todas bem muradas. Porque não dá para mostrar, fazer aquele giro 360 graus, né? Ó, uma casa creche aqui do lado, né? Mas assim, você percebe que tem muitas casas de alto padrão aqui, de médio padrão. Ó, você encontra alguns terrenos também. Eu já vou falar, tá? Já vou falar. Se você está gostando do bairro, eu vou falar aqui quanto que você pagaria de aluguel numa casa de 1 quarto, de 2 quartos, quanto que é um terreno. Vou falar tudo aqui. Só mais um minutinho, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quanto que custa para morar aqui na 15 de novembro, né? Como eles dizem na 15. Pessoal, eu pesquisei também com relação à segurança pública aqui, tá? Nessa localidade, nesse bairro. Até porque quando a gente passa, a gente vê nesses bairros muitos aqueles... eu não sei bem o nome, mas é como que fossem certificados de que aquelas casas estão sendo monitoradas por um serviço de segurança, né? Então, o que acontece? Eu vi aqui... isso me chamou a atenção com relação à segurança do local. Se realmente o local ele é tranquilo, ele tem muitos assaltos. O que acontece, gente? O bairro 15 de novembro ele é um bairro, como eu falei, considerado um bairro tradicional aqui da cidade. Então ele é bem fiscalizado, ele é bem guarnecido pela polícia, pela guarda municipal também. Aqui tem uma guarda municipal muito, muito atuante, muito forte, que inclusive resolve até alguns casos, né? De menor proporção aqui, problemas familiares e tal. Eu já ouvi falar que eles ajudam nessa parte. Mas o que acontece? Conversando com alguns moradores aqui, mais antigos, eles falavam que o que havia antigamente muito aqui nessa região era, por ser um bairro bem tradicional e por ter muitas casas de veraneio, então muitos veranistas, né, que eram pessoas que tinham casa aqui, mas moravam, vamos supor, no Rio, em Niterói ou em outras regiões do estado e até de outras cidades pelo Brasil. Então, por não virem muito aqui, muitos meliantes, né, muitos elementos, eles olhavam
esse momento em que a casa estava vazia e aproveitavam para fazer furtos, né? Então, isso até explica um pouco porque as casas hoje a gente tem que ver aqueles certificados de que estão sendo monitoradas por uma agência de segurança. Mas assim, isso, segundo esses moradores, são coisas mais antigas, né? Hoje o bairro ele está passando por um processo de segurança maior, uma intensificação da segurança, ele está sendo mais visto pelo governo, né? Então, assim, hoje o bairro ele tem encontrado aí uma intensificação aí da segurança, então está bem mais tranquilo, segundo esses moradores. Agora vamos para talvez o momento mais aguardado nos nossos vídeos aqui sobre os bairros de Araruama, que é com relação a preço de moradia. Quanto que é aqui o aluguel de uma casa, quanto que é um preço de um terreno, ou quanto que é até mesmo o valor de um imóvel. Bem, gente, como eu sempre faço, né, eu tiro uma média depois de consultar 3 a 4 imobiliárias que atuam na região. Então, assim, uma casa de 1 a 2 quartos, ficou uma coisa assim, gente, os preços ficaram muito próximos, tá? Então, assim, foi até difícil separar uma casa de 1 para 2 quartos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, eu encontrava um anúncio de uma casa de 1 quarto, que às vezes era mais caro do que um anúncio de uma casa de 2 quartos. Então, eu tirei uma média bem assim, na média mesmo, tá? Então, uma casa aqui de baixo padrão, de 1 a 2 quartos, ficou entre R$800 a R$1.200. Tá bom, galera? Então, você encontra aqui, dependendo da rua, dependendo, por exemplo, existem também aqui condomínios, né, nesse bairro. Então você consegue encontrar casas de 1 a 2 quartos entre R$800 a R$1.200. No final das contas, ficou meio que na média dos outros bairros tradicionais também aqui de Araruama, tá bom, galera? E de médio padrão, que é o que tem muita casa aqui de médio padrão, a gente encontra aí, né, 2 a 3 quartos entre R$1.500 a R$2.500. Então você consegue encontrar também aluguel de imóveis de R$1.500 a R$2.500. Valores de terrenos. Aqui esse bairro ele não tem tantos terrenos assim. Naquela parte de cima ali da ladeira que eu mostrei, onde tem aquela escola 100% ecológica, até tem algumas áreas ali com mais terrenos baldios, tá? Mas essa parte aqui, mais povoada, você não encontra muito terreno não. Mas em consulta aqui também aos sites de imobiliárias, né, os sites de venda de casas aqui, nessa região, você encontra terrenos aqui entre 80 mil até 150 mil reais. Aqui o preço do terreno é um pouquinho mais salgado, tá, galera? Por quê? Porque é um bairro, como eu falei, como você pode ver aí, né, ele é bem urbanizado, então você não encontra aí terrenos, aquelas ofertas, né, de 30 mil reais, igual a gente viu no vídeo passado do bairro Paraty, que é um excelente bairro, gostei muito do bairro Paraty. Lá você encontra terrenos ainda de 30 mil, de 50 mil reais. Aqui não, aqui é a partir de 80 mil reais um terreno, mas eu vou dizer para vocês, gente, vale muito a pena, tá? Porque é um bairro, como eu falei, né, ele é muito bem urbanizado, ele é muito próximo do centro, né? Então, assim, é bem bacana você realmente, assim, se você quiser, não tem dinheiro para comprar uma casa, mas gostou do bairro e quer investir, poxa, comprar um terreninho, construir aos pouquinhos, vale muito a pena. Tá legal, galera? Agora, galera, valores de casas. Se você tem aí aquele dinheiro do FGTS retido, você quer comprar um imóvel para morar em um bom bairro, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui em médias também, quanto que é mais ou menos um valor de um imóvel aqui, tá bom, gente? Então, assim, uma casa de simples, né, de baixo padrão, 2 quartos, acabamento antigo, né, muitas vezes casas bem simples, você encontra entre 150 mil a 220 mil reais. Então você consegue encontrar uma casa mais simples por esse valor, entre 150 mil a 220 mil. Se você tem um pouquinho mais, quer comprar uma casa de médio padrão, de 2 a 3 quartos, com suíte, quintal independente, você encontra de 280 mil a 420 mil reais. Então, de 280 mil a 420 mil reais, você consegue comprar uma casa de médio padrão. Agora, se você está com aquela grana, né, alto padrão, né, se você quer uma casa de alto padrão, com mais de 3 quartos, área gourmet, piscina, acabamento em porcelanato, essas coisas todas aí já você encontra casas de 450 mil a 650 mil. Então, galera, é isso. Você consegue encontrar por esses valores.
estão bem na média daqui da cidade de Araruama, né? Geralmente nessa região aqui, esses bairros que estão próximos ao centro da cidade, os valores são basicamente esses aqui que eu falei para vocês, tá bom, galera? Bem, são esses as informações que eu tenho para falar sobre o bairro 15 de Novembro. Eu sei que talvez muita gente vai ver o vídeo e falar, poxa, você tinha que ter passado em tal área, outra área. Mas, gente, é muita coisa para falar, é muita coisa para filmar, em pouco tempo para poder fazer isso tudo. Então, por isso que eu peço até desculpas se eu deixei de filmar alguma área que vocês gostariam, tá? Uma coisa interessante também para falar é que eu mostrei as escolas públicas. Aqui também tem escolas particulares, tá bom? Bem tradicionais também aqui da cidade, como o Sejam e o Colégio Santana, que são escolas bem conhecidas e bem conceituadas aí, escolas privadas aqui da região. Tá bom, galera? Tem uma clínica de oncologia também, chamada Oncosol, bem no iniciozinho daquela rua que a gente passou. Então, como vocês veem, é um bairro muito bem, com uma infraestrutura muito bacana, é um bairro muito interessante e vale muito a pena você conhecer. Você que está vendo aqui em Araruama quer conhecer, e se você pretende morar em algum local, isso eu vou falar por mim mesmo, porque eu vim lá, né, lá atrás, e foi um lugar que eu fui bem recebido, seguro, né, quando eu vim para cá, saindo de São Gonçalo para Araruama. Esse bairro aqui, ele é muito bacana, ele é muito seguro então. Bem, galera, é um bom lugar para se viver. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então se inscreva no canal, continue acompanhando nossos vídeos e até a próxima!